E eu creio que Deus a Ele toda a honra, toda a glória, aquele que é o Criador de todas as coisas. É o nosso Deus, é o nosso Pai. Glória a Jesus, coisa linda essa chuva, né? Maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que é aqui esse vento. Glória a Jesus. Aleluia. Eu quero que tu feches os teus olhos mais uma vez. E nesse momento tão maravilhoso que é o momento em que a palavra de Deus fala conosco. E que nessa noite ela não venha falar, mas ela vem executar em nós. Executar em nós aquilo que é necessário. Confesso que com grande temor, no meu coração, temendo a Deus, eu dizia para o Senhor, hoje é domingo, temos tantos visitantes, louvado seja o nome do Senhor, obrigado por tu estar conosco, obrigado por nos visitar nessa noite, mas a palavra que vem do Senhor é para ti, é para nós, e é um Deus que nos reúne com propósito, é um Deus que está assim, direcionando dia após dia as nossas vidas, e eu quero que tu feches os teus olhos e que tu peça ao Espírito Santo de Deus que abra o teu entendimento, prepare o teu coração, que nenhuma resistência que há em ti, em torno de ti, possa impedir o falar de Deus com a tua vida nessa noite, porque essa noite eu creio em nome de Jesus Cristo que do céu o Senhor vai mover algo sobrenatural em nossas vidas. Eu creio pelo temor que eu sinto nessa noite. Porque Ele é grande, Ele é poderoso para realizar. Feche os teus olhos, Pai, nós já oramos, Pai, nós já te adoramos, nós nos colocamos diante de Ti como os Teus filhos, como os servos, como aqueles que dependem de Ti. E nesta noite, mais uma vez, estamos diante da Tua palavra. Te assenta aqui conosco. Nos deixa aos teus pés, mas compreendendo o que tu falas através das Escrituras, abre o nosso entendimento nessa noite, que a chave, Senhor, que a chave que vem das tuas mãos seja entregue às vidas, Senhor, que o Senhor preparou para receber nessa noite. Eu creio em nome de Jesus, que o poder está em tuas mãos e que a tua glória, Senhor, venha se manifestar em nosso meio, em nossas vidas, em nome de Jesus. Glória a Jesus. No livro de Ezequiel 37 é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para essa noite, para esse momento das nossas vidas. Ezequiel 37, versículo 9. Ele é um Deus tremendo e poderoso que pode remover de nós todo o impedimento, todo o obstáculo, toda a trava. Ele é um Deus que tem este poder. E nessa noite eu creio no poder de Deus para remover de nós aquilo que nos impede de viver o tudo do Senhor. Ezequiel 37, e versículo 9, que diz assim: e ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, vem dos quatro ventos, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus Cristo. Nós estávamos aqui no Cristo e Elas, não sei quantas das meninas esteve aqui conosco no Cristo e Elas, onde o Senhor nos ajuntou e falou
muitas coisas naquela terça-feira. E uma das coisas que o Senhor ali falou ao nosso coração foi: por que tememos o vento? Porque quando o Senhor fala de vento, por que tememos o vento? E naquela noite o Senhor usou a vida de Ana para dizer para mim e para ti: olha, tu está pedindo errado. Sabe esse grande milagre? Sabe essa coisa impossível? Sabe isso que tu queria esquecer, mas não esquece? Queria poder parar de pedir, mas não tem como. Isso não é para ti, isso é para mim. Aonde naquele dia o que mudou na vida de Ana, de todas as vezes, porque Deus dizia não e ela continuava indo ao templo. O momento em que Ana vivia era o pior momento de Israel. Economicamente era um país derrotado. A igreja, ou o templo, ou o sacerdote, religiosamente ou espiritualmente também, estava vivendo o seu pior momento. A terra, o mundo na volta de Ana, precisando de um grande mover, e Ana lutando pelos seus interesses, querendo um filho para mim. Eu quero um filho para mim. Eu quero um filho para mim. O Senhor que moveu e escolheu ela, fechou a madre dela para gerar para Ele primeiro. O Senhor queria que ela gerasse sim, mas algo não para ela, mas sim para Ele. E naquela noite Deus disse para nós reunidas aqui: não vem, para de pedir para mim, oferece. Isso que tu está pedindo, tu vem para mim, se reúne comigo para pedir coisas, quem sabe tu oferece. Porque isso que eu estou fazendo com que tu gere é para mim. E foi algo muito especial naquela terça-feira, onde o Senhor tem sim escolhido pessoas aqui nessa casa, escolhido pessoas sim neste tempo, para gerar milagres para eles, mas ainda tu acha que é para ti. O milagre que Ele te chama a gerar é para Ele, e não só para a glória dEle, para o uso dEle. Amém? Quantos creem assim? Então eu não sei se aquilo que tu tem esperado do Senhor e não acontece, é porque tu quer para ti e não para Ele. Não que Ele não possa dar, não que Ele não queira dar, mas enquanto tu querer ser dono, não vai acontecer. Então que tu libere para Ele, libera o teu esposo para Ele, libera a tua esposa para Ele, libere os teus filhos para Ele, libere as tuas finanças para Ele, libere a tua vida para Ele, libere a tua saúde para Ele. E nesta noite, esse Deus que nos juntou aqui, Ele me perguntava desde terça-feira: qual é o teu problema com o vento? Quando nós lemos essa palavra aqui em Ezequiel, e nessa casa já foi pregada algumas vezes sobre isso nesses últimos dias, aonde nós conhecemos essa palavra e sabemos que é uma promessa, que é algo da parte de Deus para mudar não só um, mas um povo, não só uma pessoa, mas um grupo, não só uma pessoa, mas um exército. E aonde ali o profeta do Senhor é colocado no meio daquele vale. E confesso para vocês que eu sempre li a primeira parte, eu acho que até li a segunda, mas eu não ouvi ela. Aonde o Senhor vem e diz lá no 4: então me disse, profetiza esses ossos e diz: osso seco, ouvi a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Jeová aos ossos: eis que farei entrar em vós um espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós um espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. E então profetizei. Eu acho que eu só li até aí essa palavra a vida toda,
aonde o Senhor dá uma ordem a Ezequiel. E aqui, nesse primeiro momento, Deus, Ele diz o que Ele pretendia fazer naquele ambiente com aquelas vidas. E o primeiro passo era dizer: Ezequiel, eu quero que tu pare no meio dos ossos e profetize que eles se ajuntem, que eles se unam, que eles sejam um só. Dá ordem a esses ossos espalhados, que eles se tornem um corpo na minha presença. O que Deus vem pedindo para nós como igreja? O que Deus tem falado nesses últimos meses? Ei, eu te quero que tu seja um só. Chega de eu, mas passa a ser nós. Eu tenho dito que eu não te quero avulso, eu tenho dito que eu te quero fazendo parte de um corpo. Ali na palavra, simplesmente o Senhor vem, através da vida de Ezequiel, dizendo: profetiza que essa coisa espalhada se una e seja um só na minha presença. Mas não é o bastante. E quero dizer que não é o mais fácil. Hoje nós conversávamos, eu e o Billy, em casa, que o Senhor tem dito desde o início, desde quando Ele formou essa casa, Ele tem vem dizendo: volta para casa, volta para o teu casamento, volta para a tua família, volta para a igreja, volta ao convívio, volta a se relacionar com pessoas, volta, deixa de ser sozinho, deixa de ser um avulso, deixa de ser um que manda e desmanda as suas vidas. Vem fazer parte de um corpo, vem ser o nós de Deus. Ele vem nos chamando a formar isso, e todos os cultos Ele vem reforçando isso. E tu pode pensar: mas por que isso? Por que Deus tem batido tanto nessa tecla? Porque nos últimos dias o amor de muitos esfriará, e aquele que já está só vai ficar mais sozinho ainda. Aquele que tem dificuldade de conviver vai ficar mais trancado ainda. Sabe o sozinho na multidão? Sabe o isolado na multidão? O Senhor tem dito: ei, vocês não. E na contramão do que vai acontecer lá fora, eu chamo vocês a se relacionar. Eu chamo de novo vocês a se vencer um pelos outros e se tornar um só na minha presença. Eu chamo os casais que eram dois se tornarem verdadeiramente um pelo meu poder na minha presença. A família, que são 5, 3, sei lá quantos, que se tornem um só. Muitos se convertem e querem fazer a obra e ganhar muitos para Jesus, e acham que a grande missão é ganhar o mundo para Jesus. A primeira coisa que o Senhor nos chama é estar conosco, é estar com a família, é nos trazer de volta. Quem já esteve em um desafio jovem aí, todo aquele que vai sendo liberto do vício, ele vai se transformando radicalmente. A face daquele marginal se torna como uma face de uma criança. Ele volta a ser menino. E uma das primeiras coisas que aquele drogado que está sendo liberto é o desejo de voltar a se relacionar com a mãe que ele roubou, com o irmão que ele queria matar, com o tio que ele não queria mais ver na vida, com os filhos que ele não sabe nem por onde andava. A primeira marca, o primeiro sinal de uma verdadeira conversão é a vontade de voltar para casa e viver com quem a gente, com a família. Muitos de nós cristãos se convertem e de vez nós nos unir mais, nos voltar para a família, nós nos separamos, nós não nos misturamos, nós nos isolamos. Não é essa a vontade de Deus. O Senhor é aquele que nos chama a voltar para casa convertido, transformado. Quantos talvez não estão aqui dentro nessa noite ou em qualquer outra igreja que está na presença de Deus por causa de um pai que não voltou para casa, por causa de uma mãe que não voltou para casa. E eu estou falando de crente.
pessoa que ora muito, que jejua muito, mas que não vive nada do verdadeiro amor de Deus. Uma pessoa que é religiosa, mas não tem uma vida transformada pela palavra do Senhor. Uma pessoa que não consegue viver a cura, uma pessoa que ainda é preso em seus traumas, em seus medos, mesmo depois de muitos anos na fé. O Senhor quer nos libertar, o Senhor quer nos fazer livre, para que libertos e livres nós possamos alcançar pessoas que estão em prisões. E este Deus que nos ajunta, Ele tem nos chamado e advertido a cada um de nós. Chega de individualismo. Eu não sei vocês, mas eu gosto de solitude. Eu acho que todo aquele que foi chamado para servir, foi chamado para se dar, foi chamado para não olhar para si, olhar para o outro. A coisa mais boa que tem é quando eu posso estar sós, eu e o Senhor, eu. Um momento onde ninguém me espera, eu não estou deixando de fazer nada, entende? Eu não tenho nenhum compromisso pendente, eu posso ficar só eu e Ele, é a coisa mais boa do mundo para mim. Não tem nada de errado com isso. Há momentos que nós precisamos disso, mas nós não podemos viver uma vida assim. Tem pessoas que querem casar para ter companhia, e muitos que são casados não suportam a companhia. Muitos que são casados não conseguem usufruir da companhia. Muitos querem ter uma família para não ficar sozinho, e tem gente que é família e só que quer ficar sozinho. Este Deus que nos ajuda nesta noite e diz que o exército que Ele está formando para essa última hora, o exército que Ele está juntando para dar vida e fazer uma grande obra na terra, é um exército diferenciado, é um exército verdadeiramente que obedece às ordens daquele que comanda a batalha. E o Senhor vem e diz a primeira ordem: Ezequiel profetiza que esse corpo se torne um só, que esse corpo se ligue. E eu quero te desafiar a fazer isso na tua casa, desafiar a fazer isso no teu casamento, a estar dentro da tua casa e dizer: a partir de hoje nós somos um só em Cristo Jesus. Nós somos um só em Cristo. Eu profetizo unidade na minha casa, eu profetizo unidade nesta igreja, eu profetizo unidade no meu trabalho, um só propósito, um só alvo, um só querer. E muitos anos da minha vida eu parei por aí mesmo. Mas a instrução de Deus era: vem cá, Ezequiel, agora profetiza sobre os 4 ventos. Como é que é? Quem tem coragem nesta noite e dizer: aos 4 ventos eu profetizo, soprem, oh meu Jesus. Quem tem coragem nesta noite de erguer as mãos e dizer: Senhor, eu dou ordem nesta noite que os 4 ventos, os 4 cantos da terra soprem sobre as nossas vidas, sobre o meu lar, sobre as minhas finanças, sobre o meu ministério. Eu profetizo que os 4 ventos tenham liberdade de fluir minha vida. Quantos conseguem profetizar isso? Quantos têm coragem disso? E quando o Senhor trouxe essa palavra no meu coração, o Senhor dizia: por que tu tem medo do vento? Por que tu teme mais o vento do que a mim? Eia, para aqui, é mal prova para. Por que tu teme mais ao vento do que a mim, que te ordeno e te digo: profetiza sobre eles? E ali o Senhor me levou lá em Marcos 4:41, que diz assim: e sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos naquele momento temeram o Senhor,
não ao vento. Passaram a temer o Senhor, não ao vento. Sabe por quê? Porque o vento veio e o Senhor se manifestou como aquele que dá ordem a ele, e ele é subjugado. Eles puderam ver com seus olhos vivos o poder de Deus sobre o vento. E tu não consegue isso. Tu não quer isso. Tu tem medo disso. Tu tem medo que o vento sopre e ali gere problemas para ti. Tu tem medo de que o vento venha e traga desconforto, não é? Mas no nome de Jesus Cristo, o que Deus quer fazer através dos 4 ventos, nesta casa, na tua vida, tem que acontecer. Tem que acontecer. Quantos creem? Quantos creem nisso? Nessa noite, quando o Senhor me trouxe essa palavra, eu disse: Senhor, o que significa isso? O que significa isso? O Senhor disse: olha, o corpo já está pronto, o corpo já se ajuntou, a estrutura já está montada, mas não tem vida. Ei, a estrutura já está pronta, já estão reunidos, já estão ali interligados, mas ainda não tem vida. E o que o Senhor quer soprar, o que o Senhor quer trazer é vida sobre o corpo, é vida sobre as nossas vidas, é um fluir dele em nós e através de nós e por nós. Quantos creem nisso? Então eu quero te dizer que quando o Senhor ali veio e falou no meu coração, eu fui para pesquisar sobre os ventos. E eu gostaria de dividir contigo isso, porque nesta noite eu quero que tu entenda que enquanto tu temer o vento, tu serve ao vento. Aquele que tu teme é o teu Senhor. Aquele que tu teme é o teu Senhor. Tu tem medo da dificuldade, tu tem medo das coisas quebradas, tu tem medo da enfermidade. Então tu não conhece o teu Senhor. Tu devia de temer Ele mais do que tudo isso. Tu devia de temer mais a Ele do que todas as coisas que te aprisionam, de todas as coisas que te paralisam. E nessa noite eu queria que tu meditasse comigo. Um dos ventos é o vento leste. E o vento leste é conhecido como o vento oriental. E esse é o vento mais difícil. É desse que tu tem medo. É desse que tu não quer. É esse que tu trava e minha vida já está bem ruim, as coisas já não estão tão boas. Aí vou pedir vento. Oh, Jesus! Esse vento oriental é um vento difícil. É um vento que vem para arrancar. É um vento que vem para destruir, é um vento que vem para remover. É um vento que vem para limpar. É um vento que vem para limpar. E este vento foi o vento que trouxe os gafanhotos lá em Êxodo 10, 13. Sabe o que representa os gafanhotos? Eles vieram e destruíram tudo. As plantações, né? Destruíram ali a possibilidade de colheita. Foi esse vento oriental que trouxe os gafanhotos. Esse vento é um vento quente que traz seca a plantação. Esse vento foi um vento que mudou, quase afundou o navio onde Jonas estava em direção a Tarsis. Lá em Salmo 48, 7 está esse vento, o vento oriental lá, como aquele que balançou o barco de Jonas. Esse vento vem para remover teimosia, rebeldia. Esse vento foi o vento que trouxe
o grande calor sobre a cabeça de Jonas, quando ele ali profetizou sobre Nínive e as coisas estavam acontecendo. Ele se sente ali, a cabeça dele queima. Eu vejo esse vento como um vento que nos desperta, um vento que nos coloca de novo no curso, um vento que não nos deixa ir para onde queremos, um vento que nos faz voltar para o propósito de Deus, um vento que refaz a nossa rota, um vento que coloca por terra todos os nossos deuses, tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus em nosso coração. E esse vento foi um vento que abriu o Mar Vermelho. Ele separou o povo de Deus do Egito. Ele veio para remover de nossas vidas o que está errado. O vento oriental é aquele que vem para remover. Não tenha medo desse vento. Ele veio para limpar, ele veio para remover de ti aquilo que te impede de viver o extraordinário do Senhor. Ele foi aquele que trabalhou na vida de muitos. E eu creio que aqui nesta casa tem pessoas que estão enfrentando esse vento. Eu quero te dizer que quando o Senhor disse, Doris, profetiza sobre o vento, eu estou te dando a oportunidade de ter autoridade sobre eles. Eu quero te dizer, se tu tem medo, ele vai vir igual e ele vai te subjugar. Não é melhor estar diante dele e ter a autoridade de Deus sobre ele, entender o propósito e deixar com que ele execute seu fim? Não tenha medo do vento, não tenha medo do vento, porque este Deus vem para trazer vida para nós que já estamos aqui reunidos, estruturados como um corpo, como uma igreja. O segundo vento é o vento oeste, que é o ocidental. Esse vento é um vento de restauração. O que tu tem no vento? O vento ocidental é um vento de restauração, que traz água, refrigério. Lá em 1 Reis 18, Elias diz que ia chover, e esse vento, ele trouxe a chuva, depois de 3 anos e meio de seca. Deus, aleluia, aleluia. Esse vento ocidental foi lá em Êxodo 10, 19, foi o vento que levou embora os gafanhotos. Oliamo, Deus ralasubas. Há um vento que traz e há um vento que leva embora. Há um vento que leva embora, que remove de nossas vidas. E ali toda a semente vai brotar, toda chuva, cura, libertação, é um tempo de vida, multiplicação e restituição é trazido através do vento oeste, esse vento que é o ocidental. Não tenha medo do vento, não tenha medo do vento. E o outro vento é o vento norte, aquele que tira as nuvens de frente da revelação. Lá em Ezequiel 1:4, esse vento leva para mais perto da glória de Deus, a comunhão, a intimidade. É um vento que abre a revelação. É um vento que tira a nuvem, que nos impede de ver a glória de Deus, que nos impede de entender os mistérios do eterno. É um vento, este vento norte é o que gera isso. Este Deus que quer que nós possamos entender, não aprovar, que Ele não precisa da tua aprovação para nada, mas Ele quer que tu entenda o porquê e o para quê de todas as coisas que vêm da parte dEle para a tua vida. Este vento norte é o que tira a nuvem. O vento sul, lá no livro de Jó 37:17, descreve ele como aquele que
fortalece como aquele que aquece, como aquele que manda embora o inverno. Um vento que traz calor, um vento que traz aconchego, um vento que leva embora o inverno. Lá no livro de Jó fala disso. É um vento que traz satisfação, traz plenitude, conserva o que Deus fez na tua vida. É um vento que faz continuar, porque é um vento bom, é um vento que faz com que tu permaneça na presença dEle. E quando o Senhor trazia tudo isso para mim hoje à tarde, esse final de semana eu fiquei de vó babada, Betina. A Bruna trabalhou esse final de semana e eu fiquei com a Betina. E ontem à noite, enquanto eu nanava ela no quarto das meninas, eu tenho uma parede que tem muitas fotos lá. E era final do dia, e gente velha cansa, não é? A bebê é a coisa mais amada, a coisa mais querida, mas né, a gente não está acostumada com tudo aquilo. E eu fui para fazer ela dormir enquanto eu nanava e ela se aconchegava em mim. O Senhor me fez eu olhar para o retrato da Bruna com 6 anos na parede. Eu estava com a semente dela no meu colo. E quando eu olhei para aquilo, o Senhor disse: olha o que eu fiz na tua vida. Olha o que eu fiz. E eu olhei para aquela parede e tinha a formatura da Amanda, e tinha o casamento das moças, e tinha o casamento da Amanda, e tinha as crianças. Naquela parede tinha o meu casamento, naquela parede tinha meu pai e minha mãe. E ali eu dizia: meu Deus, esses dois, nasceu tudo isso. Mas naquele mural de fotos e de história da minha vida, eu vi que no meio de tudo aquilo passou-se muitos ventos, aonde o Senhor nos guardou de todos, aonde o Senhor exerceu o seu fim através de todos. E o Senhor dizia: por que tu teme? Por que tu não confia em mim? Olha o que eu fiz na tua vida e na vida da tua família. Olha, fui eu, não foi tu. Fui eu, não foi o mundo. Fui eu, não foi as estruturas. Fui eu, não foi o teu dinheiro. Fui eu. Fui eu que fiz. Fui eu que guardei. Fui eu que cuidei. Fui eu que alimentei. E naquele momento eu disse para o Senhor, eu comecei a chorar, a Betina dormindo e eu chorando, dizendo: Senhor, muito obrigado por todas as vezes que tu me disse não. Obrigado por todas as vezes que tu não fez o que eu queria, porque se eu tivesse feito o que eu queria, eu não ia estar aqui vivendo o que eu estou vivendo. Porque eu estou vivendo algo que eu nunca pensei, eu estou vivendo algo que eu nunca desejei, eu estou vivendo algo que não é plano meu, eu estou vivendo algo que eu nunca desejei, mas que é perfeito, agradável, maravilhoso. Tudo aquilo que eu pensei, desejei, pedi, não me daria o que Ele tem me dado. Nesta noite, este Deus que fala contigo nesta casa, diz para ti: por que tu não confia nele? Por que que tu teme tanto? Por que que tu teme as dificuldades? Por que que tu teme o embaraço? Por que tu teme o adversário da honra? Por que tu teme as limitações? Por que tu teme? O teu medo é um impedimento para o meu derramar sobre a tua vida. O teu medo, o medo que tu tem é o que impede tu de avançar nesses dias. Medo de se levantar, medo do inimigo, medo das afrontas. Eu quero dizer nesta noite que este Deus que fala conosco, Ele vem e diz: não tenha medo do vento, eu tenho poder sobre ele, Doris. Eu, o teu Deus, o Todo-Poderoso, eu tenho autoridade sobre o vento e eu tenho como te dar essa autoridade. E quando eu ali fazendo, hoje de tarde isso, fazendo as anotações, que não é uma coisa muito comum para mim, o Senhor tem pedido que eu escreva as pregações, é uma coisa que eu nunca fiz esboço, nunca fiz nada disso.
Só que isso é um registro daquilo que Ele tem revelado, daquilo que Ele tem comunicado a mim e à igreja do Senhor. Tu está aqui nesta noite como igreja dele, como noiva amada, como aquela que Ele escolheu para estar com Ele na eternidade. E ali então o vento oriental, o leste traz limpeza, o oeste ocidental traz colheita, o norte traz revelação, e o vento sul ele vem e traz a permanência, o manter, a manutenção. E o Senhor dizia para mim: não tenha medo do vento, profetiza sobre os 4 ventos, para que ele traga vida, para que eles tragam vida, e todo o meu poder venha através deles. O meu medo do vento, o vento que seca, o vento que traz gafanhoto, o vento que faz a embarcação de Jonas quase afundar, por esse medo eu não profetizo que os ventos façam. Só que é só um dos 4, porque tem 3 que geram coisas boas, que geram vida, que geram estabilidade, que geram mudança em nossas vidas. Nesta noite o Senhor vem e diz: tu quer viver o vale dos ossos secos e profetizar, só que haja junção, ou que haja vida. Quantos estão aqui talvez já fazendo parte de um corpo, mas ainda morto? Já na casa do Senhor, fazendo parte da igreja, mas ainda morto, sem vida, sem fé, sem esperança. O medo vem e ele te paralisa, o medo vem e ele não te deixa confiar. Talvez nesta noite, não diferente de mim, alguns anos atrás nós estávamos na Boa Vista, o Joel ali era o nosso pastor, dirigente, e eu me lembro que nós fizemos ali uma manhã de consagração, e naquela manhã o Senhor me deu uma palavra meio assim, né, dessas boas, tipo hoje assim, né, entendeu? E a palavra que o Senhor me deu era ali, os 3 na fornalha. E eu disse: não quero pregar sobre os 3 na fornalha, eu não quero pregar sobre fornalha, eu não quero, porque eu já estava, né, no meio das labaredas, eu achava, né? Não quero pregar sobre isso, Senhor. Aí eu pensei assim: eu vou procurar quem não estava, né? Dos parceiros, só quem não estava era Daniel. E eu pensei assim: vou procurar o que é que ele fez para se livrar dessa fornalha aí. Porque sabe, é isso que eu vou pregar hoje de manhã, na manhã de consagração. O meio de se livrar da fornalha, eu quero ser esse. E quando eu estudava a palavra, o Senhor disse para mim: tu não quer ser os 3 que entram em conjunto, para ser aquele que entrou sozinho na cova dos leões? Cadê os 3 na cova dos leões? Tu quer ser esse? Tu quer ser esse que enfrenta sozinho uma prova? Ou tu quer ser esse que eu vou promover uma prova em grupo e não vai estar sozinho? E ali eu disse: Senhor, eu já escolhi que eu quero ser esses. Eu então vamos pregar esse negócio aí então. Fui para a manhã de consagração. E ali, quando eles vêm e dizem para Nabucodonosor, dizendo: olha, o meu Deus bem pode me livrar, mas eu quero dizer, se não livrar, não me dobro. Eu sei que Ele pode, mas se não fizer, eu não me dobrarei a Ti, está entendendo, ó rei? E aí, quando eu li isso, o Senhor disse: olha aí, ó, Doris, tu crê no meu poder, tu acredita que eu posso, tu não tem problema com isso. O teu problema, tu não acredita e não crê no meu querer. Ele pode, mas será que Ele quer? Ele pode, mas será que Ele quer? A tua confiança não é mais duvidando que eu possa. A tua confiança é no meu querer para ti. Tu ainda não confia no meu querer para ti. Tu ainda não acredita que eu sou um Deus, que eu tenho o melhor para ti. Nesta noite eu não sei quantos estão aqui
E talvez estão sendo forçados pelo vento a mudar a direção, forçado pelo vento a voltar a fazer o voto, a cumprir o voto. Talvez tu está ainda sendo, obrigado pelo primeiro vento a realizar uma coisa que tu não queria, mas que tu precisa, porque senão tu tá lascado. Quando é que tu vai permitir que todos os outros ventos venham fluir na tua vida, venham trazer vida, venham trazer chuva, venham trazer bênção, venham trazer clareza, venham trazer estabilidade no Senhor? Nesta noite, talvez esta palavra que tu veio hoje pela primeira vez, olha, irmã, eu não estava aí para ouvir esse negócio não, eu estava aqui para ouvir o Deus que livra. Ele livra quando tu confia nele. Ele livra quando tu confia nele. Agora, quando tu não confia nele, ele não livra. Aí ele só passa contigo. Se tu quiser. Nesta noite, este Deus que nos chamou, não só a nos tornar uma noiva adornada para ele, mas uma noiva com vida. Uma noiva que não é paralisada pelo medo da dificuldade. Uma noiva que, se o Senhor dizer, olha, vai lá e prega, vai lá e ora, não vai dizer assim, se eu for, o diabo vai se levantar. Se eu for, as coisas vão piorar. Se eu fizer, aí que a minha vida está. O Senhor está chamando uma noiva que não teme nada e ninguém, a não ser Ele. Quantos aqui já estiveram na mão do Senhor? Da mão do homem, Deus te tira. Da mão do diabo, Ele te tira. Mas da mão do Eterno, ninguém te tira. Tu devia de temer a Ele, não ao resto. Porque quando Ele diz fecha, pode mover quem for, o que tu quiser, não vai abrir. Se é o inimigo, ele abre. Se é o homem, ele abre. Mas se é ele, não tem homem e não tem diabo que abra o que ele fecha. Ele é um Deus que tem todo o poder. E nessa noite ele vem e te pergunta em quem tu tem confiado. No que tu tem confiado. Então este Deus que vem e nos diz que independente daquilo que nos cercam, porque tem pessoas que se perdem por nada. Um pneu que fura, um tropeção que dá na rua, dá crédito ao diabo. Não, tu é desatento mesmo. Um pneu que fura, tu não fez a manutenção. O Senhor tem cobrado de mim desde o início desse ano. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Pensa que teu motor do portão quebrou e parou, e aí eu pensei, meu Deus, agora que eu tenho que fazer uma lista, parece que as coisas estão, que eu não consegui fazer a lista, gurias, ainda, mas eu vou, em nome de Jesus, a lista tá quebrado, tá faltando, e aí quando aquele portão quebrou, me chamou para arrumar. Eu disse, querida, vem cá, neguinha, não é porque tu tá diante disso que quebrou, falta de manutenção. Não é porque tu te posicionou que aconteceu. Eu só estou te mostrando que é por falta de manutenção que isto aconteceu. Este Deus que vem e diz para mim e para ti, eu quero que tu comece não só a fazer novo, a começar. O Senhor vem te dizer, eu quero que tu mantenha. Eu quero que tu mantenha. Eu quero que mude isso na tua vida. Aquilo que é velho não precisa quebrar para tu fazer novo. Aquilo que é velho não precisa estar tudo escangalhado para tu vir ali fazendo um mutirão uma única vez. O Senhor te chama para fazer manutenção da tua vida em relação às pessoas, manutenção da tua vida em relação aos teus negócios, manutenção da tua vida em relação a Deus. Não pense que é só com as coisas da tua casa que tu é assim. É com tudo. Quando vai dar B.O., vamos fazer uma geral.
Quando a coisa está feia, vamos consertar. O Senhor está nos chamando, porque é um Deus que está querendo investir em nós. É um Deus que está querendo nos abençoar. É um Deus que está querendo mover o céu em nosso favor. É um Deus que quer nos acrescentar, nos dar coisas. E Ele precisa que a gente mude. Ele precisa que aquilo que Ele vai mover, nos alcançar, nós possamos cuidar para Ele. Quantos creem assim? Eu creio sim, eu tenho uma grande dificuldade. Pensem, tenho dificuldade com flor, eu tenho dificuldade com qualquer coisa que precisa de mim. Assim, coisa triste. Mas eu quero mudar, eu quero melhorar. Tá certo que eu posso não ter tanta habilidade para algumas coisas, mas tem outras que eu tenho. Então, né, se é flor assim, eu já vou ter para perto de mim as flores que a chuva mesmo se rega, né? Para não ter aquela declaração de que eu não posso ter nada com vida perto de mim. Nessa noite, este Deus que nos chama porque Ele quer nos abençoar. Ele diz: olha, profetiza a união, profetiza a junção, profetiza um só, e profetiza que o vento de vida venha sobre a tua casa. O vento passa, gente. Vocês imaginem agora, né? Vem um vento. É vento, mas a gente não sabe o que ele carrega. Pode que não seja vento ruim, seja um vento bom, que Ele está querendo soprar agora, e tu tá aí, não, vento não, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Tu possa se colocar, segundo a palavra do Senhor, na tua vida, na tua situação, e profetizar e declarar. Talvez tu não sabe a importância disso. Talvez tu ache que isso não faz sentido. Mas tu usa a tua boca para murmurar, reclamar, declarar aquilo que não é bom. E tu não usa a tua boca para declarar aquilo que é bom. O Senhor vem e nos chama para declarar vida. O Senhor nos chama para declarar bênção. Ah, mas aí eu vou estar mentindo. Tu não vai estar mentindo. Tu vai estar declarando aquilo que só Deus pode realizar na tua vida e na tua casa, em nome de Jesus Cristo. Te coloca de pé, em nome de Jesus. Nesta noite, o Senhor tem falado aos nossos corações que Ele vai soprar. Ele vai soprar. Tu escolhe em que posição tu quer estar em relação ao vento. Como aquele que antes de, como aquele que sabe qual é o vento que vem, sobre ser aquele que sabe o para quê daquele vento. Este Deus que fala comigo e contigo, grita dentro de mim: não tema o vento, não tenha medo do vento. E nessa noite, este Deus que quer restaurar, restituir, trazer vida para lares, para famílias. Quantos têm promessa aqui? O Joel perguntou: quantos têm promessa aqui? Quantos têm promessa de Deus? Que Deus fez promessa sobre a tua vida, de coisas que aconteceriam na tua vida e através da tua vida. Quantos têm essas promessas? É Ele que quer cumprir. Ah, mas isso aí eu já estou ouvindo não sei há quanto tempo. Pois é, desse jeito. Não confiando naquele que pode todas as coisas. Este Deus que fala nesta noite é um Deus que tem desejo de nos liberar. No final de 2014, eu estava num retiro de líderes. E naquele retiro, o Senhor me deu uma palavra profética para o ano que iniciaria 2015. E aquela palavra profética era o segundo deserto de Agar. Aonde é um deserto que não foi ela que foi, botaram ela. Um deserto que Abraão manda ela embora só com água e um pão e o filho, sem eira nem beira. Um deserto que humanamente ninguém queria estar. Mas era um deserto que o Senhor assinava embaixo. E confesso que naquela noite, era num sábado à noite, a palavra veio ao meu coração. E ali Deus me deu um sonho.
E eu acordei de manhã com muito temor. Eu chorava como se eu estivesse dentro do deserto. E o Senhor disse: qual é o teu problema com o deserto? Eu tinha trauma do deserto. Quantos têm trauma do deserto? Eu tinha trauma do deserto. Essa palavra, esse anúncio, para mim me paralisava. O meu medo, na minha grande vitória, era voltar para o deserto. Naquele momento o Senhor veio e diz que aquele deserto assinado por Ele ia conceder para Agar a coisa que ela mais queria: nunca mais escrava. Quando ela fugiu a primeira vez, foi para não ser escrava. Ela teve que voltar. Deus mandou ela se humilhar, voltar para sua senhora. Mas quando o Senhor lançou ela num deserto assinado por Ele, era para libertar. Ela saiu da casa de Abraão não como uma escrava fugitiva. Ela saiu com uma carta, porque foi Ele que mandou. Foi Ele que liberou ela. Ela saiu com autorização. Ali o Senhor dizia: eu quero te dizer que isso que tu teme é o caminho que vai te fazer livre, que vai te dar a coisa que tu mais quer na tua vida, que é não ser mais escrava. Eu queria não ser mais escravo, mas eu não queria passar pelo deserto de novo. Eu não queria viver aquilo de novo. E quero dizer que não adiantou eu não querer. Porque o Deus que anuncia, Ele cumpre. E ali Ele foi trabalhando. Qual é o teu problema com o não bom de todo mundo, Senhor? Quem é que quer uma coisa não boa? Quem é que tem prazer com o não bom? Quem é que tem prazer com o problema? Quem é que tem gosto? E aí Ele me leva lá para Paulo, né? Só para dar na minha cara assim: eu sei ter muito, eu sei ter pouco. Independente do que eu vivo, eu tenho uma satisfação inexplicável. E aí o Senhor trabalhou na minha vida. E verdadeiramente uma das grandes coisas, 2015, foi o ano que o Senhor removeu de mim o medo do deserto. Sabe por quê? Porque Ele me colocou lá. Mas o deserto não me marcou. Naquele ano foi o ano em que a loja começou a vender menos. Foi um ano que eu perdi meu útero. Aí eu caí, bati com o rosto no chão, né? Minha face ficou cortada. Foi um ano que para mim, Doris, todas as coisas que eu temia veio sobre mim. Mas eu quero dizer que eu carrego marcas. Eu não tenho útero dentro de mim. Eu tenho 8 pontos aqui debaixo do meu olho, mas eu não tenho trauma mais fundo. Eu não tenho mais trauma do deserto. O deserto passou por mim e não me matou. O deserto trouxe vida para mim. O deserto me curou, o deserto me libertou, para que o inimigo da minha alma nunca mais dissesse: olha, se eu fosse tu, porque eu não sei se você vai durar. Eu não sei se é que Ele te deu, se vai ficar. Olha, se eu fosse tu, não me alegrava muito. Porque amanhã Ele pode te tirar. Amanhã tu pode estar sem ter o que comer, o que vestir. O inimigo da minha alma, em todas as fases boas, roubava de mim a celebração, por causa do medo que eu tinha de voltar ao deserto. E naquele momento, naquele processo, o Senhor removeu de mim. Então eu quero te dizer nesta noite: não tenha medo do vento, não tenha medo daquilo que o Senhor está anunciando. Queira e saiba que é algo bom para ti, é um movimento do céu na tua vida, que Ele diz para ti: confia, pede, espera, porque Ele é um Deus que vai fazer segundo a boa, perfeita, agradável vontade dele. Quantos creem nisso? Eu creio em nome de Jesus Cristo. Este Deus que quer movimentar e trazer vida para aquilo que está parado em nossa volta. Quantos estão aqui e que estão paralisados, que não têm conseguido fazer parte de um corpo, que não têm conseguido fazer parte de uma família? Quantos que estão aqui e ainda têm dificuldade de ser nós?
Quantos que estão aqui que não suportam essa coisa de junção, essa coisa de imposição que tem que ser, né? De ter que ser igreja, de ter que fazer parte, de ter que me sujeitar, ter que ser alinhado por um Deus que está no céu e não por mim. Quantos aqui têm dificuldade de fazer parte do corpo? Eu gostaria de fazer o primeiro convite nessa noite. Se tu tem dificuldade de fazer parte do corpo, se tu é uma das pernas, braços soltos, Jesus não é cabeça de braço solto. Jesus não é cabeça de perna solta. Jesus é a cabeça do corpo. Se tu quer ser guiado por Ele, não vai dar para ficar longe. É só junto que seremos guiados pelo Deus que é cabeça. Nessa noite eu gostaria de perguntar se no nosso meio tem alguém que talvez foi ferido pela igreja, foi ferido pela religião, foi ferido pela família, que talvez, meu Deus, meu pai, minha mãe, crente, só misericórdia de meu Deus. Se é para ser crente como eles, eu não quero. O Senhor não te chama para ser igual, o Senhor te chama para fazer a diferença. O Senhor te chama para tu representar verdadeiramente a igreja que é noiva dele, a igreja que ele conta para essa última hora, sabe? Essa igreja, ele está chamando pessoas para isso. Quantos aqui gostariam de se tornar um corpo em Cristo Jesus? Tem alguém no nosso meio que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Todos já confessaram? Sabe o que é